Olá galera, mais um vídeo aqui. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar a história do Pigmeu Furtivo de Dark Souls, o personagem que tem mais teoria na lore inteira, mano. Existem pelo menos uns 1000 ou 30 teorias sobre esse cara, é muita teoria. 50 no máximo, eu acho. É milhares de teorias. O Pigmeu, então, metade disso é uma teoria, mas é o que nós temos da lore para tentar teorizar, então vamos nessa. O Pigmeu Furtivo é um dos que recebeu a chama de Dark Souls, uma das almas, lá dos 4 negócios. Nito, Green, tudo assim, ele era um deles, mas ele foi o último a receber isso, se nós pensarmos bem. Green representa a luz, o Pigmeu representa a escuridão, isso faz bastante sentido. O Pigmeu Furtivo é teoricamente o segundo a contraparte de Gwyn, como um ao outro são contrapartes, então faz sentido. Enquanto o Green guarda o poder para si mesmo, Pigmeu divide o poder com as outras pessoas. Isso é bem diferente. Quando o Pigmeu ganhou o poder, ele dividiu a Dark Souls, que seria uma dele, com os outros Pigmeus, formando assim a divisão, criando assim a humanidade e os Pigmeus, que foi uma separação. Alguns Pigmeus tornaram humanos, outros viraram, continuaram sendo Pigmeus. Foi meio que uma separação, forjando duas raças nesse dia. Então, teoricamente, ele criou os humanos na teoria da lore. Isso faz bastante sentido em pensarmos que o Pigmeu é bastante poderoso, a ponto de conseguir criar vida mesmo ele não sendo um ser que é criação de vida. Em Dark Souls existe dois tipos de escuridão, a escuridão negra mesmo e a escuridão boa, é que nem nos animes, existem dois tipos de anti-herói, o herói e o anti-herói, então existe a escuridão do anti-herói e a escuridão do herói, entendeu? Isso faz bastante sentido na lore. Isso leva a crer que o Pigmeu Furtivo é teoricamente o ele criou vida, blá, fez um bocado de coisa, mas ninguém entende onde ele estava todos esses anos. E tem gente que teoriza que depois de ter dado tantas vidas, tantas coisas, acabou o poder, ele voltou a ser um pigmeu comum, morreu. De algum jeito alguém encontrou o corpo dele, então vamos falar um pouco dessa história. Mas para isso nós vamos ter que explicar uma parte de uma DLC lá de Dark Souls chamada DLC do Anos, do Abismo. Blá, blá, blá. Todo mundo que já jogou Dark Souls sabe o que eu tô falando. Agora bora começar explicando mais ou menos. Tipo assim, nós temos que explicar sobre uma cidade chamada Oasis, que estudava bastantes formas de magia, essas coisas. O Oasis decidiu começar a estudar outras coisas, como o tempo, coisas assim, magias terríveis. Um tempo o Oasis começou a criar, estudar magias negras de Dark Souls, como criando várias magias negras, como eu tô botando ali na tela, ou outras assim. Durante seus estudos, o Oasis estruturou bastantes formas de vidas, ou afetou graças à escuridão, sei lá, estudando humanidades, essas coisas. Nesse caso, o Oasis gerou um bocado de dor, sofrimento e células bastante terríveis. Alguns enlouqueceram fazendo esses estudos, outros continuaram com esses estudos e se tornaram pessoas malignas com o tempo. Um dia disseram que encontraram o corpo de um certo humano antigo, um ser anterior aos humanos, um pigmeu. Muitos acreditam que seja o pigmeu furtivo, e quando estudaram o corpo dele, gerou Albo, ativando a Dark Souls, que seria a alma dele. E por causa disso, aconteceu uma terrível explosão em Oasis que mudou o clima, o lugar, tornando tudo escuro e tudo noite. Agora pensa comigo, como poderia ter causado tanta escuridão assim, ao ponto de conseguir mudar uma parte do mapa todo, criar bastante vida da escuridão, seres escuros, destruir tudo, criando seres do abismo, essas coisas. Vamos voltar para início. A Dark Souls é um poder negócio. A Dark Souls talvez seja movimentada pelo medo dos seres. Por exemplo, em Dark Souls 1, quando a gente inicia de Dark Souls na época dos dragões, os dragões talvez pudessem estar com medo dos lords matarem eles por causa da traição do dragão lá. Todo mundo sabe que quem entende a lore Dark Souls sabe o que eu tô falando. Por causa disso, a Dark Souls pode ter sido sobrecarregada, naquele tempo estando carregada. Quando os dragões estavam quase sendo extintos, a Dark Souls desapareceu, sendo que a energia tinha acabado, mas o Pigmeu achou que a energia tinha acabado, ele tinha se tornado mortal com o tempo. Isso deve ter sido ativação, né? Quando o Oasis fizeram experiências, aquilo tudo, o sofrimento das pessoas podem ter ativado a Dark Souls, porque a Dark Souls é a alma da escuridão, sendo assim,
ativou a escuridão negra, a escuridão terrível, não a escuridão boa, ativando assim causando a explosão da escuridão, onde tudo foi transformado porque o Pigmeu absorveu toda a escuridão, se transformando ele numa criatura que estava se alimentando de escuridão. Mas nisso eu acho que criou algo a mais. A fogueira em Dark Souls é uma força da natureza, algo estranho. Então o Pigmeu criou uma força oposta a isso, que seria a força da escuridão. Escuridão cruel. Isso é demonstrado em Dark Souls 3 porque existem seres que estão possuídos pela escuridão lá. Algo comum, seres que invocam essa energia ou usam essa energia de alguma forma, que é uma força da escuridão. Algo como a fogueira, que altera um pouco a energia daqueles que afetam a mente, alterando poderes da escuridão, venenos negros, maldições e essas coisas. Assim criando o Anus, o pai do abismo em Dark Souls, que enfrenta o grande guerreiro Astorias. Mas isso eu não vou contar muito sobre o personagem, vamos continuar falando sobre essa terrível explosão. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, explicando tudo certinho, como que ele agia, essas coisas do Astorias. O Astorias e o Anus são dois personagens que merecem um vídeo próprio. Ao longo do tempo, o Pigmeu deve ter se alimentado das almas e ter criado aquelas coisas escuras no Dark Souls. Aqueles bichos esquisitos. Se alimentando das almas das pessoas que tinham escuridão no coração, tipo, se tornando mais forte com o tempo, ao ponto dele ficar daquele jeito que a gente vê em Dark Souls, que seria o Anus. Mas ainda ele não estava nisso, ele estava só se alimentando. É assim que eu acho que é a história do Pigmeu furtivo. Lembrando que tem pessoas que acham que são outras acham que são outras histórias. Essa foi minha teoria sobre a história dele. É complicado, ele tem muita teoria sobre esse personagem, eu tô fazendo uma também. Eu tô misturando algumas teorias que eu vi e outras que eu não vi. É muito complicado fazer uma teoria sobre esse personagem. Existe possibilidade de muita teoria. Tem gente que acredita que ele não criou a força da escuridão, como eu afirmei aqui, e acredita que talvez ele tenha despertado a antiga energia da escuridão, ou a antiga energia da antiga era, sei lá, alguma coisa assim. Mas essa foi a minha teoria do Pigmeu furtivo. Tchau, galera.